Olá, meninas! Vamos então começar a leitura do nosso livro Esposa Excelente, uma perspectiva bíblica de Martha Pierce. Parte 1. O que a esposa deve entender? Verdades fundamentais para uma esposa excelente. Capítulo 1. A esposa excelente. Quem a pode encontrar? A esposa que eu fui. Submissa? Eu ser uma esposa submissa? Com um grito enraivecido, peguei a Bíblia e atirei em meu velho amigo. Ed e sua esposa Jack testemunhavam a meu marido Sanford e eu durante semanas. Ed havia acabado de me mostrar 1 Pedro 3,5, que diz: Pois assim também que a si mesmas se ataviaram outrora as santas mulheres que esperavam em Deus, estando submissas a seu próprio marido. Ele não precisou esperar muito pela minha resposta. De todas as coisas que eu mais desejava na vida, ser submissa não era uma delas. Felizmente, embora ainda esteja vivo em minhas lembranças, o incidente acima ocorreu há mais de 15 anos. É um retrato perfeito de minha antiga visão de submissão. Contudo, logo depois, tornei-me cristã e submeti minha vida ao Senhor Jesus Cristo e ao meu marido. Alma, outra boa amiga, certa vez ressaltou, após ouvir meu testemunho, que minha conversão fora como domar um cavalo chucro. E ela estava certa. Mas deixe-me começar do início. Como filha única, meus pais me amaram e me mimaram. Eu era cheia de vontades. Imagine meu choque aos 19 anos, quando meu amor do colegial e eu nos casamos e descobri que o mundo não girava ao meu redor. Eu era egoísta, obstinada e irascível. Quando olho para aquele período, vejo que se Sanford não me amasse o bastante para estar ao meu lado, nosso casamento teria fracassado logo no início. Pensei equivocadamente que me casar e ter filhos me faria feliz. Isso me contentou durante algum tempo, mas logo já estava procurando algo mais. Busquei felicidade em organizações comunitárias, educação, trabalhos e festas. Cada uma dessas atividades entreteve-me durante algum tempo. No entanto, sempre ansiava por algo mais. Nunca me satisfazia. Com o passar do tempo, decidi dedicar-me a uma carreira profissional. Tinha certeza de que isso resolveria meu problema. Então fiz um curso avançado na área de enfermagem e finalmente dava aulas no curso de enfermagem de uma faculdade local. Eu gostava realmente de ensinar enfermagem. Contudo, todos os meus esforços eram centrados em agradar a mim mesma e em desenvolver-me em minha profissão. Logo, meu casamento começou a desmoronar. Eu me tornara uma feminista vaidosa que deixaria sua marca no mundo, à minha maneira. Na época que comecei a lecionar, começamos a construir a casa dos nossos sonhos, no estilo vitoriano, com uma ampla varanda em 3 lados. À medida que o tempo passava, descobrimos que o construtor estava nos roubando grande quantia de dinheiro, e ele nos deixou com uma casa inacabada com mais de US$ 15.000 em penhor da propriedade. Tentei fugir de toda aquela pressão, bebendo e indo a festas. Afinal, decidi que realmente precisava de liberdade. Comecei a fazer planos secretos de deixar minha família. Pensei em deixar as crianças com Sanford, aliviando minha consciência com o pensamento de que Sanford era bem mais estável do que eu. Felizmente, Deus tinha outro plano para mim. Deus interveio, enviando 3 pessoas à minha vida. Uma delas é Katrina, minha querida amiga cristã, com quem dividi um escritório na faculdade. Sentia-me como que acorrentada ao apóstolo Paulo. Eu debochava de sua fé cristã e gritava com ela quando ela tentava falar comigo a respeito do Senhor. Algumas vezes
Ela ia para casa em lágrimas por minha causa. Foi nessa época em que eu dividia meu escritório com Katrina que o Senhor me enviou Ed e Jack de volta a Atlanta. Renovamos a amizade que havia começado anos antes na faculdade, mas admito que tinha curiosidade a respeito deles, porque ouvira um boato de que eles estavam seguindo uma religião. E eles estavam. Estando entre eles dois e Katrina, não havia como evitar falar sobre Deus ou sobre sua palavra. Debaixo de convicção. Enquanto meus planos de abandonar minha família progrediram, tornava-me mais e mais apreensiva. Logo comecei a ficar cheia de ansiedade e daquilo que o mundo chama de síndrome do medo. Afogar minha dor emocional na bebida só me deixava mais ansiosa e deprimida. Ed continuava dizendo para eu orar e ler o Evangelho de João. Por fim, totalmente desesperada, aceitei seu conselho. Eu estava tendo um colapso e pensei que precisava de ajuda psiquiátrica. Entretanto, eu não marcava uma consulta, pois sabia que os remédios que o psiquiatra me prescreveria me impediriam de lecionar enfermagem. Sanford insistiu, imaginando que estava para ser arrastada de casa com uma camisa de força. Finalmente concordei em ir, com uma condição: Sanford primeiro me deixaria conversar com o pastor de uma igreja local. Ele relutou, mas concordou. Em breve estávamos frequentando uma igreja com nossos amigos, Ed e Jack. Durante esse tempo, comecei a ler o Evangelho de João, repetidas vezes. Muito do que lia eu já sabia e cria. Jesus era Deus, o único Salvador, e ele havia morrido na cruz para pagar a penalidade por meus pecados. Eu havia aprendido esses fatos quando criança, mas não conhecia a Deus pessoalmente. Apesar de querer, eu não sabia como conhecê-lo. Uma noite, contudo, enquanto Sanford estava no trabalho e nossos filhos Anna e David dormiam, eu estava na cama lendo o Evangelho de João, como vinha fazendo por muitas noites. Aquela noite seria diferente. Quando cheguei em João 14, li aquelas que se tornaram as palavras muito conhecidas de Jesus. Se me perdides alguma coisa em meu nome, eu o farei. João 14, 14. Disse em voz alta: Isso não é verdade. Tenho pedido e pedido a ele que tire minha ansiedade e que traga de volta nosso dinheiro que o construtor roubou e restaure nosso casamento. Ele não tem feito nenhuma dessas coisas, mas lembrei que Ed dissera: Continue lendo, Marta. Não, então li o versículo novamente. Dessa vez li um pouco mais do texto. E tudo quando perdirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. De repente entendi. Todas as minhas orações eram egocêntricas. Nada do que eu queria era para a glória de Deus. Curvei minha cabeça em submissão e recebi a Cristo como meu Senhor e Salvador. Passei um bom tempo confessando meus pecados. Então orei: Senhor, agora que sei que tu tens poder para tirar a minha ansiedade, porém, se o Senhor o fará ou não, o Senhor decide. Quero que minha vida te glorifique. Apaguei as luzes e fui dormir. Na manhã seguinte, em vez da ansiedade que por meses vinha me inundando, despertei com uma incrível sensação de paz de Deus. Levantei-me e andei pelo quarto. Parei para acender a luz e pensei: minha vida nunca mais será a mesma. Finalmente encontrei o que vinha procurando. Jesus Cristo. Não eu. Era agora o Senhor da minha vida. Como minha vida mudou. Minha vida tem mudado drasticamente por causa do que tenho aprendido ao longo dos anos sobre ser uma esposa piedosa. Queria poder dizer a você
que agora sou uma esposa perfeita. É claro que eu não sou. Entretanto, Deus tem me concedido o profundo desejo de ser a esposa que Ele quer que eu seja, mesmo que eu fale miseravelmente. Ele está no processo de moldar-me naquela situação. Deus não só tem dado um profundo amor por meu marido, como também paixão por sua palavra e por ensinar mulheres mais jovens a serem a esposa excelente descrita na Escritura. Pela graça de Deus, este livro é minha obra de amor para você. Minha oração é que Deus dê um amor de Cristo por sua palavra e muito desejo de fazer sua vontade, idênticos ao que ele tem me dado. A vontade de Deus para cada esposa. A vontade de Deus para cada esposa cristã é que seu mais importante ministério seja para o seu marido. Gênesis 2:18. Depois do relacionamento pessoal da esposa com o Senhor Jesus Cristo, nada deve ter maior prioridade. O marido deve ser o seu maior beneficiado do tempo e da energia de sua esposa, e não o recebedor daquilo que possa ser o resto no final do dia. Sendo o seu marido um cristão fiel ou um incrédulo, Deus quer que toda mulher cristã seja uma esposa devotada, uma esposa excelente. Esta é tão importante para Deus. Esta verdade é tão importante para Deus que ele revelou clara e completamente em sua palavra, a Bíblia. De fato, a Escritura por si só é suficiente para promover sabedoria que a esposa precisa para viver uma vida cristã. Uma das passagens mais importantes da Escritura concernentes à vontade de Deus para a esposa cristã encontra-se em Provérbios 31. Observe que neste capítulo de Provérbios estão as palavras do rei Lemuel, as quais lhe ensinou a sua mãe. Provérbios 31, 1, grifo meu. No versículo 10, o rei Lemuel pergunta: mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede ao de finas joias. Quem pode encontrar uma esposa excelente? O que é uma esposa excelente? Como ser reconhecida? Com que se parece? O que ela faz? Estas questões e outras são respondidas em Provérbios 31, versículo 10 ao 31. Minha vida foi radicalmente transformada pela aplicação dessa e de outras passagens da Escritura. Por Deus ter me dado um coração disposto a obedecer a sua palavra e a sua vontade em minha vida. Tenho me tornado uma esposa piedosa que Ele quer que eu seja. Ele pode fazer isto em minha vida. Ele pode fazer isto em sua vida também. Se você é cristã, você pode, com o auxílio de Deus, tornar-se uma esposa piedosa, uma esposa excelente. Este é o propósito deste livro, que você considere primeiramente o que significa ser uma esposa excelente e, então, se comprometa fielmente a esta finalidade, para que se torne a esposa que Deus quer que você seja. O propósito deste capítulo é dar-lhe um vislumbre do que a esposa excelente é, na esperança de você também se torne uma esposa desta espécie. Comecemos a observar as características da esposa excelente. Em Provérbios 31, versos 10 a 31, Deus descreve 20 características de uma esposa excelente. À medida que essas características ou qualidades são desenvolvidas numa mulher, sua vida começa a glorificar a Deus, como uma linda flor à luz do sol da manhã reflete a glória da criação de Deus. Uma esposa excelente reflete a glória de Deus através de suas atitudes e ações. Ela assemelha-se a algo assim. Que glorioso reflexo de Deus uma mulher se torna ao desenvolver seu ministério como uma esposa virtuosa. Você deveria se perguntar: são estas qualidades que desejo para a minha vida? Se a resposta é sim, você deve estar pensando: mas quem pode mostrar-se tão excelente?
Muitas mulheres possuem um desejo de ser a mulher excelente, de Provérbios 31. Elas apenas não acreditam que isso seja possível, pelo menos não para elas. Estas 20 características, entretanto, podem distinguir a vida de qualquer mulher cristã. Estas características são apresentadas em Provérbios como verdades gerais. Qualquer mulher cristã que conhece e obedece a essas verdades pode tornar-se uma esposa virtuosa, uma esposa excelente. Seu ministério pode crescer sob a mão educadora de um Deus amoroso e fiel. Por quê? Pelo seu divino poder, nós têm sido dados todas as coisas com que produzem vida e a piedade pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória. 2 Pedro, versículo 1 e 3. Deus tem chamado cada esposa cristã à sua excelência. Qualquer flor pode desabrochar quando é cultivada pelas mãos de Deus. A responsabilidade da esposa é aprender a colocar sua confiança na fidelidade de Deus e em sua palavra. Fazer o que ele diz. Ela pode se tornar o que Deus quer que ela seja, se ela fizer o que ele quer que ela faça. Não há outra maneira. Contudo, há um problema maior para lidarmos antes. O problema do pecado. O pecado é a única coisa que impedirá uma mulher de se tornar uma esposa piedosa. O pecado é uma ofensa, é a transgressão de qualquer dos padrões de Deus. 1 João 3,4. É falhar em confiar e em fazer com que a palavra de Deus diz. Pecado é tentar fazer as coisas a seu próprio modo, em vez de fazê-las do modo de Deus. É presumir que Deus o ajudará, mesmo quando você está negligenciando a verdade dele. Pecado é pensar que pode conseguir fazer qualquer coisa sem o auxílio de Deus. A má notícia é que há várias maneiras de pecar. A boa nova é que o próprio Deus providenciou o remédio para o pecado. Aquele que não conheceu o pecado, Jesus Cristo, ele, Deus, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. 2 Coríntios 3, 21. Quando a esposa confia no Senhor Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, ele a salva do pecado, ele a liberta do domínio mortal do pecado. Ela não mais é escrava do pecado. Sabendo disto, que foi crucificado com ele nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. Romanos 6, 6. O Senhor Jesus disse desta maneira: em verdade vos digo, todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. João 8, 34 a 36. Há auxílio disponível para a luta da esposa contra o pecado. O auxílio que as esposas precisam. Se a esposa é de fato cristã, Deus providencia todas as coisas que ela precisa e que conduzem à vida e à piedade. Deus quebra o domínio do pecado e em sua vida e lhe dá o poder sobrenatural do Espírito Santo, que nele habita, capacitando-a a obedecer a palavra de Deus e a submeter-se ao caminho e à vontade dele. Nos capítulos seguintes, examinaremos os detalhes específicos do que Deus nos diz em sua palavra e veremos como aplicar o que aprendemos em nossa vida e ao nosso casamento. Ademais, Jesus disse a seus discípulos que não se preocupassem, porque Deus Pai lhes enviaria auxílio. Eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê, nem conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará entre vós. João 14, 16 e 17. Isto é verdade.
Certamente o Senhor Jesus Cristo é seu Salvador. Então, as esposas são indesculpáveis. Uma vez o Senhor tem providenciado ricamente tudo que a esposa cristã necessita em sua batalha contra o pecado. Não há desculpa para ela. Seu amoroso, misericordioso e santo Deus está providenciando verdadeiramente tudo o que ela precisa para tornar-se uma esposa piedosa, para tornar-se a esposa excelente que ele quer que ela seja. E mesmo quando ela peca, pode ser perdoada. Se confessarmos os nossos pecados, e ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e purificar de toda injustiça. 1 João 1,9. A única pergunta que resta é: você está preparada para começar? Se estiver preparada, curve a cabeça agora e confesse a Deus que não tem sido a esposa que Ele quer que você seja. Peça a Deus que continue a tornar-se, por sua graça, a esposa excelente que Ele quer que você seja. Você poderá fazer uma oração semelhante a essa. Querido Deus, eu confesso que não tenho sido a esposa que o Senhor quer que eu seja. Preciso da sua ajuda para tornar-me esta esposa. Comprometo-me agora a fazer de meu ministério para com meu marido o primeiro ministério da minha vida. Ensina-me o que preciso saber. Quero que minha vida, meu relacionamento com meu esposo glorifiquem a Ti. Em nome de Jesus, amém. Se você fizer esta oração se você fez esta oração e deseja mudar, tenha certeza de que Deus ouviu e responderá a sua oração. Pois em 1 João 5,14 diz: esta é a confiança que temos para com Ele, que, se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve.